ficarei feliz de tê-los lá conosco. Amém. Quando eu tinha 14 anos de idade, a providência de Deus me deu uma graça toda singular que dividiu as águas na minha vida, que foi o meu batismo no Espírito. 3 sacerdotes, um presidia a missa, Padre Emílio, Padre Carlos e Padre Milton, e ali no ato penitencial, naquela missa, eu tinha 14 anos, eu fui batizado no Espírito. O padre motivava a oração do ato penitencial, dizendo que era preciso pedir o Espírito, porque era o Espírito que nos convencia a respeito do nosso pecado. Portanto, penitência autêntica, verdadeira, que se dá sob a unção do Espírito, é Ele que nos leva a uma vida de contrição. E naquele momento, respondendo aos apelos daquele sacerdote, que já estava guiado pelo Espírito, conduzindo aquele momento, eu me abri, ainda adolescente, com 14 anos, e eu fiz uma experiência do Espírito, que foi o batismo do Espírito. E ali naquele ato penitencial eu comecei a orar em línguas, realidade esta diante da qual eu estava ainda tímido. Eu fiz uma experiência muito forte, eu senti de modo muito palpável o Espírito Santo ali em mim, não que ele não estivesse em mim, Espírito recebido no batismo, na confirmação, na Eucaristia, nos sacramentos todos, na vida orante da igreja, mas naquele momento eu deixei o Espírito Santo dinamizar a minha existência. Batismo no Espírito é deixar o Espírito Santo dinamizar a própria existência. Uma usina foi construída, imagina, a usina de Itaipu, toda aquela imensidão ser construída, mas se justamente toda aquela realidade não for ligada, como que chama? Esqueci o nome aqui. O que faz gerar energia? Não, o nome do negócio lá. A turbina. Eita nós, muita fé nesse momento. Imagina se justamente esta usina, enquanto tal, grande, imensa, de capital importância para os dois países, não tivessem as suas turbinas ligadas. A mesma coisa o Espírito Santo em nós, já recebido no batismo, na Eucaristia, na confirmação, em cada celebração ele emana de modo abundante. Ser batizado no Espírito é deixar o Espírito Santo dinamizar a nossa vida. Eu posso reconhecer aqui, testemunhar que naquela missa, onde todos os grupos de oração da diocese, lá muitos anos atrás, estavam reunidos naquele ato penitencial, auxiliado por um sacerdote que motivava aquele momento, eu me abri e fui batizado no Espírito Santo. Agora, na mesma missa, duas graças, uma graça dupla. Depois daquela comunhão, um sacerdote, para o qual eu devoto uma estima toda especial, porque faz parte da minha vocação, ele pegou o microfone e dizia: há alguns jovens aqui presentes, que a partir de hoje vão viver de modo radical a castidade. E esta castidade será vivida na vida celibatária, porque a castidade também é vivida no matrimônio, vivendo a fidelidade de um para com o outro. E ele dizia: e esses por sua vez vão viver a vida casta no celibato, mas também no sacerdócio. Ele teve uma profecia. Sabe que na hora eu não entendia muito bem, porque eu tinha 14 anos. Então para os curiosos, hoje eu tenho 32. Então, eu não entendia muito bem aquilo, mas sabe que eu abracei, porque eu senti que era de Deus para mim. O meu peito batia muito forte, doía, havia uma pressão aqui. Eu sentia que aquela palavra, que aquela moção, que aquela profecia que ele proferia e dizia para toda a assembleia, eu sentia que era para mim, e eu abracei aquilo. Então, na mesma celebração, meu irmão, minha irmã, onde eu fui batizado de modo pleno do Espírito,
nesta mesma celebração, o Senhor me revelou qual seria, de modo muito claro ali, a minha vocação. Então eu saí daquela missa batizado no Espírito, e eu saí daquela missa com aquela convicção interior que o Senhor me queria padre. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu digo para todos os lugares onde eu vou: eu sou padre hoje, graças à experiência do batismo do Espírito Santo na minha vida. Graças ao batismo do Espírito, graças. Porque se não estivesse ali naquela missa naquele dia, eu fui de teimoso, porque eu era adolescente, quem era do grupo de oração era meu pai e minha mãe. Eu queria participar justamente porque aqueles 3 padres eram bem famosos. Eu queria ver aqueles 3 padres famosos participar daquela missa. Então eu entrei de penetra. Até o coordenador do grupo, o coordenador geral lá da diocese, que estava na porta, falou: ah, você não pode entrar, você é muito novo. Você é muito novo. Pois bem, mas eu vou entrar assim mesmo. E o Espírito me deu aquela teimosia, aquela, entre aspas, desobediência momentânea. E ali naquela missa eu fui batizado no Espírito. E esse mesmo Espírito que me batizou no ato penitencial me revelou a minha vocação. E graças àquela missa, graças àquela experiência, graças ao batismo do Espírito celebrado naquele dia, hoje eu sou padre. E eu não posso renegar a minha vocação. Agora, por que eu estou começando dizendo de modo muito rápido aqui o meu testemunho? Ele é pleno de detalhes, mas teremos outras ocasiões, se Deus quiser. Porque hoje a liturgia da palavra nos fala sobre vocação. Sobre vocação. Eu teria muitas coisas para dizer para vocês, mas eu quero justamente destacar aqui 2 aspectos que nos são todos fundamentais. Veja, Deus nos chama. Vocação, o chamado de Deus é para todos. Mas há um dia em que Deus faz aquilo que Ele fez olhando para os olhos de Simão. Ele olhou bem nos olhos de Simão e disse: tu és Simão, mas serás chamado Cefas. Vocação não é outra coisa, é um encontro pessoal com a presença do Senhor. Vocação é se deixar alcançar por Ele, é se deixar abraçar por Ele, enamorar por Ele. Vocação é deixar que a vida dele seja manifestada na nossa vida. Portanto, ninguém vai ter de modo nítido, de modo claro, ninguém terá discernimento à mente, ao coração, aos olhos, a respeito da vocação, se esse por sua vez não tiver uma vida de intimidade com Deus. Agora, primeira coisa, todo mundo que é chamado, quero dizer isso para os consagrados da comunidade Missão ID, para ministros, músicos, cantores, todo mundo que recebeu um dia do Senhor uma vocação específica, que se exterioriza através dos ministérios e dons, essa pessoa não recebeu vocação para o trabalho, não. Ela não recebeu um chamado de Deus para o serviço, para o trabalho, não, de modo primeiro, e esta é a excelência da vivência vocacional. Esta pessoa foi chamada por Deus para estar com Ele, para ter intimidade. Então, o pregador, o músico, o intercessor, aquele que ora por cura, o ministro da Eucaristia, os agentes de pastorais todos, o chamado enquanto tal que lhes foi feito por Deus através dos superiores da igreja, não é unicamente para o trabalho, mas de modo primeiro é para a intimidade com Deus, porque ninguém dá do que não tem, ninguém transborda do que não tem. Se há um pregador justamente, e eu infelizmente tenho esse grande defeito, que é pegar, estou há pouco tempo, há poucos meses na comunidade, agora estou conhecendo a comunidade, estou pegando no pé das pessoas, uma vez que eu as conheço agora, porque aqueles que não têm espiritualidade, aqueles que não têm intimidade, aqueles que não têm uma vivência íntima para com o Senhor, não conseguem dar nada para ninguém, não conseguem dar nada. Então veja, o tema da vocação aqui na liturgia da palavra, somos vocacionados sim,